Você já parou para se perguntar: para que eu nasci? Qual é a minha vocação? Qual é o meu talento? O que eu deveria fazer com a minha vida? Talvez você já tenha feito essas perguntas em algum momento de silêncio. Talvez olhando para o teto antes de dormir. Talvez depois de uma decepção. Talvez quando percebeu que os anos estão passando e que a vida não está exatamente como você imaginava. Porque chega um momento em que simplesmente sobreviver já não parece suficiente. Trabalhar. Pagar contas. Consumir. Dormir. Repetir. E então alguma coisa dentro de nós pergunta: é só isso? Outro dia ouvi uma frase que dizia que nós, seres humanos, estamos nesta terra para evoluir. Para nos tornarmos pessoas melhores. Para superar nossos pensamentos negativos, nossos vícios, nossos medos, nosso egoísmo, nossa ignorância. Para trocar a impulsividade pela consciência. A fraqueza pela força. A ignorância pelo conhecimento. O ressentimento pelo perdão. A desordem pela disciplina. E eu concordo. Mas acredito que essa ideia está incompleta. Porque existe uma segunda parte da evolução que muitas vezes esquecemos. Não basta evoluir para si mesmo. Em algum momento, aquilo que você conquistou dentro de si precisa transbordar para fora. Se você adquiriu conhecimento, compartilhe. Se você desenvolveu força, use essa força para proteger e ajudar. Se você conquistou recursos, ajude quem realmente precisa e merece ser ajudado. Se você aprendeu alguma coisa que pode mudar a vida de outra pessoa, ensine. Se você se tornou emocionalmente mais forte, seja um ponto de equilíbrio para quem ainda está perdido. Porque talvez a evolução verdadeira não seja simplesmente: eu me tornei uma pessoa melhor. Talvez seja: eu me tornei uma pessoa melhor e, por causa disso, a vida de outras pessoas também ficou um pouco melhor. Pense nisso. Você pode passar anos estudando filosofia, ler Nietzsche, ler Marco Aurélio, ler Epíteto, estudar psicologia, aprender sobre comportamento humano, desenvolver disciplina, controlar seus impulsos, construir uma carreira, ganhar dinheiro, cuidar do corpo, desenvolver inteligência emocional. E tudo isso é maravilhoso. Mas existe uma pergunta que precisa vir depois: para quem tudo isso serve? Porque existe uma forma muito sofisticada de egoísmo. É aquela em que você parece estar evoluindo, mas está apenas construindo uma versão mais admirável de si mesmo. Você lê para parecer inteligente. Você ganha dinheiro apenas para ostentar. Você desenvolve o corpo para receber aprovação. Você busca conhecimento para se sentir superior. Você fala sobre virtude, mas não pratica quando ninguém está olhando. Nesse caso, até mesmo a evolução pode ser sequestrada pelo ego. Conhecimento acumulado e nunca compartilhado pode se transformar em vaidade. Dinheiro acumulado e nunca utilizado para algo maior pode se transformar em apego. Força que nunca é utilizada para proteger ninguém pode se transformar simplesmente em poder. Sabedoria que nunca beneficia ninguém pode se transformar apenas em orgulho intelectual. Talvez seja por isso que uma das perguntas mais importantes da vida não seja: o que eu posso conseguir, mas o que eu posso oferecer? E talvez seja aqui que começamos a descobrir nossa vocação. Você provavelmente possui alguma capacidade que, quando desenvolvida, pode ser útil para outras pessoas. Talvez você saiba ensinar.
Talvez saiba construir. Talvez saiba vender. Talvez saiba liderar. Talvez saiba cuidar. Talvez saiba ouvir. Talvez saiba criar. Talvez saiba resolver problemas. Talvez tenha uma história de vida que, quando compartilhada, possa impedir outra pessoa de cometer os mesmos erros que você cometeu. Talvez as suas maiores cicatrizes escondam justamente uma das suas maiores contribuições. Porque aquilo que você sofreu e conseguiu superar pode se transformar em sabedoria. E aquilo que hoje parece ter sido apenas dor, amanhã pode se tornar direção para alguém. Imagine duas pessoas. A primeira passa a vida inteira tentando se tornar melhor. Ela lê, estuda, trabalha, economiza, treina, medita, desenvolve disciplina, constrói patrimônio e morre tendo se tornado uma pessoa muito melhor do que era quando começou. A segunda também faz tudo isso. Mas existe uma diferença. Ela pega aquilo que aprendeu e ensina a alguém. Pega aquilo que conquistou e cria oportunidades. Pega a força que desenvolveu e ajuda alguém que está fraco. Pega os próprios erros e evita que outra pessoa precise passar pela mesma dor. Qual dessas duas pessoas deixou algo maior para trás? Talvez as duas tenham evoluído, mas apenas uma fez sua evolução transbordar. E isso me lembra uma das imagens mais poderosas da filosofia de Platão. Na alegoria da caverna, existe um homem que consegue sair da escuridão e contemplar a luz. Mas ele não permanece simplesmente contemplando a luz para sempre. Ele retorna. Volta para aqueles que ainda estão presos na escuridão. E talvez exista uma mensagem poderosa nisso. Sair da caverna não significa abandonar todos que ainda estão lá. Significa enxergar, aprender, transformar-se. E então, quando possível, voltar para ajudar outros a enxergar. Talvez esse seja o verdadeiro sentido de sair da caverna. Não é apenas acordar. É acordar. E ajudar alguém a acordar também. Talvez você esteja procurando seu propósito no lugar errado. Talvez esteja esperando descobrir uma grande missão. Uma profissão perfeita. Um destino extraordinário. Algo que faça você pensar, é para isso que eu nasci, mas talvez propósito não seja algo que você encontra pronto. Talvez seja algo que você constrói. Você começa descobrindo aquilo que ama. Depois descobre aquilo em que é bom. Depois descobre aquilo que pode desenvolver. E finalmente pergunta: como posso utilizar isso para beneficiar outras pessoas? É nesse encontro que talento começa a se transformar em propósito. E talvez você não precise mudar o mundo inteiro. Talvez precise mudar o mundo de algumas pessoas. Um filho. Uma mãe. Um pai. Um amigo. Um aluno. Um colega de trabalho. Um desconhecido que cruzou seu caminho. Uma pessoa que precisava ouvir exatamente aquilo que você aprendeu depois de tantos anos de sofrimento. Não subestime pequenas contribuições. Uma árvore não pergunta quantas pessoas descansarão sob sua sombra. Ela simplesmente cresce. E porque cresceu, ela oferece sombra. Talvez nossa vida possa funcionar da mesma maneira. Cresça. Desenvolva suas raízes. Fortaleça seu tronco. Expanda seus galhos. E depois, ofereça sombra.
Você não precisa ser perfeito para ajudar alguém. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter milhões na conta. Não precisa ser um grande filósofo. Não precisa ter uma vida completamente resolvida. Você pode ajudar alguém simplesmente compartilhando aquilo que já aprendeu. Talvez exista alguém alguns passos atrás de você, precisando exatamente daquilo que você já descobriu. E essa pessoa pode nunca chegar até onde você chegou. Se você decidir guardar tudo para si, então talvez a pergunta mais importante da sua vida não seja: o que eu vou ganhar com a minha existência? Mas: o que vai existir no mundo porque eu existi? Que conhecimento permanecerá? Que pessoa será diferente? Que oportunidade terá sido criada? Que sofrimento terá sido diminuído? Que vida terá sido tocada? Que virtude terá sido transmitida? Porque um dia, seja você rico ou pobre, famoso ou desconhecido, poderoso ou anônimo, a sua história vai terminar. E quando esse dia chegar, talvez não importe tanto quanto você acumulou. Talvez importe quanto daquilo que você se tornou continuou existindo através de outras pessoas. Então desenvolva sua mente. Fortaleça seu caráter. Supere seus medos. Controle seus impulsos. Construa sua independência. Busque conhecimento. Cuide do seu corpo. Construa sua vida. Mas não pare aí. Faça aquilo que você conquistou dentro de si transbordar para fora. Porque talvez você não tenha nascido apenas para se tornar alguém melhor. Talvez você tenha nascido para se tornar alguém melhor. E usar essa transformação para tornar a vida de outras pessoas um pouco melhor também. Talvez seja essa a verdadeira saída da caverna. Não apenas encontrar a luz, mas voltar com ela. E agora eu deixo uma pergunta para você: se você desaparecesse amanhã, o que deixaria no mundo além das coisas que possui? Pense nisso. Porque talvez a resposta para essa pergunta revele muito mais sobre o seu propósito do que qualquer teste vacacional poderia revelar. Saia da caverna. E quando encontrar a luz, não aguarde somente para você. E aí, curtiu? Então dá aquela moral, deixe o seu gostei, compartilha com um amigo que precisa ver isso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!